E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, agora olha só. Vamos falar aqui, certo, pessoal do nono ano A, tudo bem? Vamos falar agora aqui sobre as partículas subatômicas. Nós já vimos, né, na nossa aula online ao vivo, os modelos atômicos, a evolução, vimos algumas partículas subatômicas, mas eu vou dar uma revisada aqui com vocês para quem não teve também a oportunidade de assistir e para quem assistiu a aula, esteve presente, rever alguns conceitos. Primeiramente, vamos lembrar uma coisa. O átomo, ele é formado pelo quê? Ele é formado por duas grandes áreas. Ele tem o quê? O núcleo central, aqui ó, em verde. E dentro desse núcleo central ali em verde, você tem o quê? Nêutrons, que não tem carga, e prótons, que tem carga positiva. Tudo bem? Ao redor desse núcleo, nessa região periférica, nós temos a região chamada de eletrosfera. Na eletrosfera nós temos os elétrons de carga negativa. Então, o átomo, basicamente, ele é formado por três partículas subatômicas aqui a nosso nível de ensino, certo? Então, vamos ter quem? Elétrons na eletrosfera, prótons e nêutrons lá no núcleo. Tudo bem? Então, aqui está a denominação das partículas subatômicas e suas cargas. Gente, agora só para cá, por favor. Todo átomo, beleza, ele vai ter uma massa, certo? E como eu faço, professor, para poder encontrar a massa de um elemento químico, ou melhor dizendo, de um átomo em um determinado elemento químico? Simplesmente você vai, o quê? Somar o número atômico, que é o mesmo número de prótons, com o número de nêutrons. Somando o número atômico com o número de nêutrons, você encontra a massa. Mauro, como é que eu vou saber então, professor? Quantos prótons tem um átomo? Basta você olhar para o número atômico dele. O número atômico dele é a impressão digital do átomo. Somente aquele átomo vai ter aquele número atômico, que na tabela periódica vai de 1 a 118. Ou seja, só existe um átomo com o número atômico 118. Beleza? Só tem um átomo com o número atômico 8. E assim vai. Não existem átomos diferentes com o mesmo número atômico. Tudo bem, galera? Então, olha só. Como é que eu vou representar, então, aqui os átomos neutros, que são aqueles átomos que não têm carga positiva e negativa. Átomo neutro tem o quê? Número de prótons igual ao número atômico e igual ao número de elétrons. Olha só, gente, como é que eu faço? O símbolo do átomo, certo? Que é a representação dele, da origem do seu nome, ou em grego ou em latim, certo? Alguma letra ou duas letras, sendo uma maiúscula e uma minúscula, certo? Quando houver duas letras. E o que vai acontecer, galera? Olha pra cá. Massa, aqui ó, em cima. E subscrito aqui ó, o número atômico, aqui na sua esquerda. Tudo bem? Então, massa, sobrescrita e subscrita o número atômico. Como é que eu vou saber então qual é o número de prótons? Olha lá. Basta eu olhar aqui para o número atômico. Então, o número atômico é igualzinho ao número de prótons. Mauro, não tem nenhuma carga aqui, positiva nem negativa. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E como eu encontro os nêutrons, que é o N, basta pegar o número de cima, que é a massa, e subtrair do número de baixo. Olha aqui, fiz a subtração e encontrei o número de nêutrons. Agora, olha para cá. Como é que eu vou agora identificar um íon? Se ele é um íon que perde elétron ou ganha elétron. Gente, o íon que perdeu elétron, ele vai se chamar cátion. E o íon que ganhou elétron vai se chamar ânion. Repetindo, perdeu elétron, cátion. Ganhou elétron, ânion. Como é que eu vou identificar? Gente, vai estar uma carga positiva lá no cátion. E no ânion vai estar um expoente negativo. E o que vai acontecer? Número de prótons continua sendo igual ao número atômico, só que vai ser o quê? Maior que o número de elétrons. Por quê? Porque ele está perdendo. Agora aqui no ânion, o que vai acontecer? O número atômico vai ser sempre igual ao número de prótons, só que ele vai ser menor que os elétrons. Por quê? Porque você está colocando mais elétrons, ou seja, está ganhando. Então vamos para cá. Olha aqui, vamos analisar. Olha aqui o símbolo. Você tem o símbolo do átomo, você tem a massa, número atômico, e aqui ó, na forma de expoente, com o valor aqui ó, do sinal, a carga, beleza? Aí você vai identificar que é um cátion, porque é positivo. Olha só aqui no exemplo, alumínio, aqui ó, 27, sua massa, 3 o número atômico e a carga mais 3. Professor, se tem essa carga mais 3, o que isso quer dizer? Perdeu 3 elétrons, tá? Beleza? Olha aqui, gente. Então, o número de prótons igual ao número atômico. Antes eram 13 elétrons. Como eu perdi 3,
fiquei só com 10, então 10 elétrons. E Mauro, como é que eu acho os nêutrons? Pego de cima, subtraído de baixo, aqui ó, 27 menos 13, 14. Pessoal, vamos lá de novo, vamos ver aqui no ânion, que é o que ganhou o elétron, vamos ver. Olha só, massa, número atômico e o expoente com um sinal negativo, tá ganhando elétron. Vamos ver aqui no exemplo, ó, você tem a massa 16 do átomo de oxigênio, número atômico 8, e aqui a carga 2 menos, ou seja, menos 2. Quer dizer o quê? Que ele ganhou 2 elétrons. Então, número atômico é igual ao número de prótons, sempre. Então é 8. Antes, se quando ele era neutro era 8, ele ganhou 2, fiquei com 10. E o que eu faço? Pego de cima, subtraio de baixo e encontro os nêutrons. Beleza? Vou sair aqui da frente para que você possa bater o print. Legal. Tá? Então, gente, essa é a nossa primeira parte. Lembrando que isso está na sua página 85. Acompanhe comigo aí no seu livro. Beleza? E aí, pessoal, vamos lá continuar. Agora, indo lá para a sua página de número 88, beleza? Continuando aí acompanhando no seu livro, viu, gente? Na sua página número 88, vamos agora falar sobre as semelhanças atômicas. Gente, na nossa sociedade, no mundo, nós encontramos diversos elementos químicos. O que é o elemento químico? O que é o elemento químico? É o conjunto daquele mesmo átomo. Por exemplo, se eu tenho uma barra de ferro, certo? Eu tenho o elemento químico ferro, quer dizer que eu tenho vários átomos de ferro, ou seja, eu tenho um conjunto de átomos daquele elemento, tudo bem? Do ferro. Então, só que existem, como posso falar para vocês, existe também, na maioria das vezes, no nosso planeta, eles estão comportados de outra maneira. Como assim, professor? Eles estão de outra maneira. Eles vão estar com diferenças e ou semelhanças. Ou seja, o mesmo átomo de ferro, ele pode ter uma semelhança ou alguma diferença com um determinado elemento ou até com ele mesmo, certo? Então, olha só. Então, vamos resumir a ópera. Quais são as semelhanças atômicas? As semelhanças são aquelas que vão ter o quê? O prefixo iso, certo? O iso na frente. Tendo o iso na frente, você já vai identificar que é algo em comum, tem alguma semelhança, tudo bem? Iso, tá? Iso vem do grego igual, então, ou semelhante. Então, gente, olha só o que nós vamos ver agora. Nós vamos ver as semelhanças atômicas e a gente vai descobrir, e você vai aprender a identificar quem são isótopos, quem são isóbaros, quem são isótonos e quem são isoeletrônicos. Tudo bem? Eu até grifei aqui para você bonitinho as letras para que isso fique na sua memória. Olha só. Olha aqui, gente. Isótopos. Olha a letra que eu grifei. A letra P aí em verde, olha só. A letra P que está destacada. Gente, a letra P é a letra P de próton. Então, isótopo é igual número de prótons. Diferente nêutrons e diferente número de massa. Ei, pessoal, olha só, presta atenção para cá. Se tem número de prótons igual, então quer dizer o quê? Que é o mesmo elemento. Pronto. Então é só tu olhar para o número atômico aqui embaixo. Se tiver o mesmo número atômico e a massa for diferente, já era. Tu vais dizer, tu vais marcar que é um isótopo. Olha aqui no exemplo, ó. Carbono, número atômico 6, massa 11. Carbono, número atômico 6, massa 12. Carbono, número atômico 6, massa 14. Ou seja, todos têm o mesmo número atômico, ou seja, todos têm o mesmo número de prótons. Qual é a diferença? A massa e, consequentemente, os nêutrons. Como é que você engorda ou emagrece um átomo? Você engorda ou emagrece um átomo colocando ou tirando nêutrons. Não vai confundir lá com os elétrons. Elétrons é formar íon, cátion, se perder, e íon, ânion, se ganhar. Aqui é para você aumentar a massa do átomo. Você engorda ou emagrece o átomo dessa maneira, colocando ou tirando nêutron lá do núcleo. Então aqui, ó, você está tirando nêutrons nesse sentido. Nesse sentido, você está acrescentando. Tudo bem?
Então, por quê? Porque a massa, ó, ela está aumentando nesse sentido, então você está colocando mais nêutron. Se eu for nesse outro sentido aqui, ó, 14 para o 12, para o 11, eu estou tirando nêutrons, correto? Então, isótopo, mesmo número atômico, diferente massa e diferente nêutrons, correto? Então, bora para cá para o próximo. Isóbaros, O, A. A é o quê? Massa. Lembra que o A a gente simboliza aqui na química pelo número de massa. Então, isóbaros está grifado aqui em verde para você. Então, o que vai ser igual? A massa. Número atômico e número de prótons diferente. E número de nêutrons também diferente. Vem comigo. Olha só, gente. Carbono, 6, 14. Nitrogênio, 7, 14. Ei, parou. Mauro, então, vamos imaginar o seguinte. É como se fosse uma luta de MMA em que dois caras diferentes, ou duas mulheres diferentes, né, que tem a luta também feminina, tem a mesma massa. Por exemplo, uma tem 60 quilos e a outra também tem 60 quilogramas. Exatamente, é isso. São átomos diferentes com a mesma massa. Só tu olhar para a massa aqui em cima, ó, 14, 14, ó, é a mesma massa. Então eles são isóbaros, são caras diferentes com a mesma massa. Olha aqui outro exemplo com carbono de novo, ó. Aqui, ó, 5 é o boro, boro 5, com massa 11. Aqui, ó, carbono, ó, número atômico 6, massa 11. Olha só, a massa é igual, mas o número atômico é o quê? Diferente. Então, se o número atômico é diferente, são átomos diferentes com a mesma massa. Repetindo, nunca vai ter átomos diferentes com o mesmo número atômico. Não existe isso. Podem ter átomos diferentes com a mesma massa. É igual, como se fosse comparado conosco. Uma pessoa diferente de mim, com a mesma massa que eu. Vamos imaginar se eu tenho uma massa de 60 quilos e a pessoa também 60 quilos. Pessoas diferentes, mas ela não tem o quê? A mesma digital que eu. Tudo bem? Ninguém na face da Terra tem a mesma digital. E a digital do átomo é quem? O número de prótons. É o seu número atômico. Se você mudar o número atômico, você mudou o átomo. Tranquilo? Então bora pra cá. Vamos continuar na sequência. Isótonos, N de nêutron. N de nêutron. Olha aqui grifadinho. Então o que vai ser igual? Os nêutrons. Diferente número de prótons, número atômico, diferente número de massa, e igual o quê? Os nêutrons. Olha só pra cá. Aqui, ó, o potássio, ó, que é o K maiúsculo, ó, potássio. 39 de massa, seu número atômico 19. Como é que eu encontro os nêutrons mesmo que eu te falei? Pego de cima e subtrai do de baixo. Bora encontrar? Ó, 39 menos 19, 20. Achamos. Bora ver do outro cara ali, ó. O cálcio, ó. O cálcio é o quê? Ca. C maiúsculo, A minúsculo. Certo? Vamos lá, gente. O que acontece? O cálcio tem número atômico 20 e a massa dele 40. Como é que eu faço para encontrar os nêutrons? Pego de cima, subtrai do de baixo. Ó. 40 menos 20 dá 20. Ou seja, aqui tem 20 nêutrons e ali também tem 20 nêutrons. Então, se o número de nêutrons é igual, você está diante de um isótono. Então, repetindo. Isótopo. P. Número atômico igual, mesmo número de prótons. Isóbaros. A massa é igual, certo? E o número atômico diferente. Isótonos. Prótons e massa são diferentes. E o número de nêutrons é igual. Basta subtrair. Pega o de cima e subtrai do de baixo para que você possa encontrar. Agora olha para cá. O último isoeletrônico, você só vai analisar o elétron. Professor, por que o senhor não colocou aqui também esse esquema de que tem que ser diferente o próton, a massa? Porque podem existir elementos isoeletrônicos que também são isóbaros ou isótonos, certo? A gente vai analisar aí no isoeletrônico somente quem? Elétron. Ó, tá até grifado aqui para você em verde, ó, elétron. Elétron. Então a gente vai analisar só os elétrons. A gente não quer saber. Ele pode ser, professor, então, isótono e isoeletrônico? Dois elementos, dois átomos diferentes que eu esteja comparando? Pode, sem problema nenhum. Pode ter os dois fenômenos, duas semelhanças ocorrendo.
porque aqui a gente está analisando quem? Elétron, certo? Olha só, nesses 3 primeiros que nós temos essa garantia para que você possa analisar logo no olhômetro. No isoeletrônico não, você vai ter que analisar elétron. Mauro, como é que eu analiso o meu elétron? Como é que eu sei? Basta você olhar para o número atômico. Se não tiver carga, como aqui no primeiro, ó, tem alguma carga aqui, positiva ou negativa? Não tem. Se não tem carga positiva ou negativa, então o número atômico é igual ao número de elétrons. Então, o átomo é neutro. Toda vez que o átomo for neutro. Galera, como é que você vai fazer agora? Se for um cátion, ó, positivo, e um cátion, certo? O que eu faço? Olho para o número atômico. Se eu ver que está positivo, eu diminuo quantas unidades tiver aqui, certo? Do número atômico. Por exemplo, se ele fosse neutro, seria 13. Como ele perdeu 3, olha aqui, ó, ficou com 10 elétrons. Agora ali, ó, quando ganhou, o que eu faço? Olho também para o número atômico. Quando ele era neutro, ó, ele tinha 8. Como aqui é um 2 negativo, quer dizer que ele ganhou. Então ele ganhou 2. Então de 8 foi para 10. Então, todos aqui, ó, tem 10 elétrons. Só que aqui é um átomo neutro, aqui perdeu elétron e aqui ganhou. Quem perde elétron chamo de íon cátion. Quem ganha elétron eu chamo de íon ânion. Repetindo, cátion, ânion, cátion, ânion, cátion e ânion. E neutro quando não tem nenhuma carga. Então, gente, deu para perceber agora? Isso está lá na sua página de número 88 também, certo? Então, galera, a gente fica por aqui nesse primeiro tópico e eu vou passar para vocês também para que a gente possa fazer alguns exercícios do seu livro, tudo bem? Então vamos fazer isso, beleza? Tchau, tchau!